Inicialmente gostaria de agradecer a audiência de todos, essa oportunidade de estar aqui comentando um pouco mais de um tema muito importante para a evolução do Open Bank, que é a simetria de dados. Inicialmente eu começo falando um pouco da companhia, da empresa. Quem é Topaz, que está aqui para falar um pouco com vocês? Topaz é uma companhia de mais de 30 anos de mercado, está presente em 25 países. Temos uma carteira de mais de 280 clientes. Nós hoje temos um grupo qualificado em tecnologias bancárias. Somos mais de 2.000 colaboradores e pertencemos ao grande grupo Stefanini. A Topaz hoje é a maior empresa de tecnologia de soluções financeiras da América Latina. Estamos aqui um pouco para compartilhar um pouco da nossa experiência e da nossa vivência dentro dessa transformação digital que está acontecendo. Nosso grande propósito é ajudar as instituições financeiras de pequeno, grande, médio porte, a ajudar as cooperativas de créditos financeiras a se transformarem através das nossas tecnologias. Um pouco também falando, nós temos uma plataforma, trabalhamos com o conceito de Full Bank Plataforma. Temos jornadas end-to-end através de nossa tecnologia, onde embarcamos diversos aceleradores. Desde nossas tecnologias já estão todas construídas e validadas dentro de umas estruturas clouds. Nós já temos inteligência artificial rodando junto aos nossos produtos. Nós temos toda uma parte de prevenção e combate à fraude. Nós temos toda a parte de orquestração e integração de todos os produtos e tecnologia. Toda a parte também de aculturamento digital, de criação de jornada digital, de um pensamento digital, onde a gente está empoderando cada vez mais aos clientes. Toda a parte de produtos, de canais, de onboarding, de todas as tecnologias que transformam cada vez mais as instituições digitais. Tudo isso são aceleradores que efetivamente já estão disponíveis hoje aos nossos clientes e aos futuros clientes da Topaz. Vamos aí agora ao que interessa o painel. Vamos falar um pouco mais sobre impactos da assimetria de dados na evolução do Open Finance. Aqui nós temos 3 ilustres pessoas, começando da ponta. Flávio Gaspar é o nosso chefe de produto, nosso CPO da Topaz. Amavelmente aceitou o nosso convite Fábio Lins, que é superintendente do BMG, e o nosso grande amigo Daniel Faria, superintendente do Banco Carrefour, que vai trazer exemplos e nos ajudar nesse debate. Aqui, só para iniciar um pouco esse tema, a gente sabe que saber é poder. E o saber vem em cima dos dados. Ter dados estruturados, ter conhecimento é poder. E um pouco disso que o Open Bank tem para nos entregar. Hoje nós temos algumas coisas vinculadas à simetria de dados que vamos debater com isso. A gente já sabe hoje que a simetria de dados no contexto financeiro, a distribuição dela é totalmente desigual. As informações entre clientes e instituições não têm a mesma idas e vindas, não têm os mesmos conceitos sendo estabelecidos. Com isso, nós vamos agora debater um pouco mais sobre isso. E alguns impactos hoje já são percebidos dentro desse contexto. E aí eu vou passar a palavra agora para o Flávio Gaspar para falar um pouco desses impactos da simetria de dados dentro do Open Banking, Open Finance. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos, pessoal. Acho que o Jorge abriu brilhantemente nossa apresentação, falando um pouquinho sobre a simetria de dados. E esse não é um tema novo. Simetria de dados é algo que a gente já discute há muitos anos. E são inúmeras as iniciativas para reduzir essa simetria e, com isso, propiciar o maior crescimento do crédito e de muitas jornadas financeiras que a gente vai procurar debater aqui com vocês hoje. Uma série de efeitos que essa simetria causa, vocês podem ver aí, Então, desde desconfiança de todo o mercado e do próprio consumidor, que está ali consumindo crédito, consumindo um produto financeiro da sua instituição, ou eventualmente até de uma instituição que ele ainda não tenha um relacionamento principal, Processos muito rígidos, lentos, muita burocracia para análise de risco, análise de histórico daquele consumidor, que nós vamos falar bastante também, que é algo super complexo ainda em tempos de Open Finance, Maior risco, maior incerteza,
Muitas vezes você tem bom pagador pagando uma taxa elevada, enquanto a gente poderia trabalhar com talvez taxas menores para os bons pagadores, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de entender quais são os bons, né? Então esse também é um desafio muito grande, e essa assimetria toda vai gerando uma série de outros efeitos, entre eles a maior propensão à fraude, que também vai ser abordada aqui no nosso debate. Uma experiência ruim, né? Quem aqui nunca fez uma jornada de onboarding digital, por exemplo, e te solicitar uma série de informações que já estão disponíveis no Sistema Financeiro Nacional, né? E essas informações, se tivessem sido bem utilizadas, poderiam ter feito com que a gente fizesse aquela jornada, concluísse aquela jornada com muito mais agilidade, maior assertividade, né? E por aí vai até chegar no mercado de crédito estagnado, né? Ontem mesmo a gente viu notícias aí de uma grande montadora que vai parar a produção porque diz que o mercado está estagnado, as pessoas têm dificuldade de tomar crédito ainda no país, tá? Flávio, se tu me permite, eu acho que também um impacto forte que acontece hoje também é a desigualdade do acesso, que isso vai criando efetivamente vantagens competitivas desiguais, né? O Open Finance tem efetivamente como um dos propósitos entregar valor a todos para que gere mais competitividade. Então são essas correções que são necessárias ser feitas. Muito bem, ótimo. Bom, e aí quais são as iniciativas chaves que vêm sendo implementadas ao longo dos últimos anos para que a gente consiga reduzir essa assimetria e propiciar aí, uma maior inclusão e uma melhoria do crédito no país, né? Uma delas é o cadastro positivo, né? Isso foi regulamentado há alguns anos, vocês sabem, traz o histórico de pagamentos de todos nós, consumidores, né? Uma outra bem relevante, que ainda se discute muito, né? É o histórico e o registro de recebíveis, então, principalmente no mundo PJ, né? MEI, microempreendedor, né? Entender qual é o capital, né? daquela instituição, daquela empresa que ainda está em recebível, é fundamental para as garantias que as instituições podem requerer para emprestar, né? Para dar crédito a esses microempreendedores, e isso obviamente pode acelerar a economia do país, né? Um outro bastante importante são as próprias garantias, então a gente está vendo aí uma explosão, né, de discussões em torno do mercado de tokenização de ativos, e a gente entende que isso vai crescer muito nos próximos anos, né? Então, transformar ativos, né, e novos modelos de negócio em garantias para a tomada de crédito parece algo muito importante e que deve vir com muita força nos próximos anos, né? E, enfim, a gente chega aqui no Open Finance, talvez seja um dos, se não o conceito que está sendo implementado agora que tenha maior propensão a ajudar nessa redução da assimetria, né? Então a gente quer explorar um pouquinho se realmente isso pode acontecer com o Open Finance, de que maneira o Open Finance vai contribuir para isso. A gente está ainda muito no início do Open Finance, né? Todos acho que já ouviram falar bastante desse tema, que tem como propósito, né, causar uma maior distribuição de informações a todas as instituições e com isso aumentar a competição nos setores, né? Mas também gerar uma maior inclusão da sociedade. Isso é fundamental, né? A gente está buscando e falando sempre de bancarização da sociedade, e o Open Finance está aí para isso, a gente vai explorar um pouco mais, tá? Bom, alguns dados que o Open Finance revelou, né, que estavam muito restritos a poucas instituições no país, né? A gente sabe que nós temos ainda um mercado muito consolidado na indústria financeira, né? Então, olha só, são 2 trilhões de reais investidos em poupança, CDBs, né, nos bancos atualmente. Esse é o tipo de informação que boa parte das instituições não tem conhecimento ou não tinha visibilidade. Uma vez que o Open Finance avança em suas fases, essas informações, né, ao receber lá o dado compartilhado da instituição que é detentora do principal relacionamento com aquele cliente, passam a ser públicos, e isso te permite trabalhar essa informação para novas ofertas, novos modelos de negócio, né? O mesmo vale para recebíveis, que eu falei aqui agora há pouco. Então são aproximadamente, segundo dados da ABECS, 3 trilhões de reais em recebíveis no mercado atualmente. Então, da mesma forma, na medida que a instituição que está ali
né, oferecendo um crédito, por exemplo, para um MEI, para um microempreendedor, para uma empresa simples, entender, né, qual o potencial e quais recebíveis aquela empresa possui, isso também abre oportunidades de construir ofertas mais personalizadas para aquela microempresa. Tá? Bom, esse é um dado que já está desatualizado, ele vai sendo desatualizado toda semana, né? São milhões e milhões de consentimentos, acho que a gente está aí por volta de 30 milhões, se a gente for olhar no mês atual, essa é uma informação do princípio do ano, né? Mas a gente sabe que não são 30 milhões de pessoas, né, pessoal? Isso é importante também, né? Você não tem 30 milhões de CPFs consentidos, você tem sim aproximadamente 30 milhões de consentimentos, porque, né, várias pessoas têm mais de uma conta. Então, essa informação começa a ser intercambiada entre instituições, abrindo oportunidade de surgirem aí os novos modelos de negócio e as novas ofertas de crédito. E é um pouco sobre isso que a gente vai buscar explorar aqui nessa conversa com vocês. Open Finance, por enquanto, pessoal, a gente tem visto muita iniciativa para pessoa física baseada em assistente financeiro e agregação de conta. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Ainda bastante incipiente a iniciação de pagamentos, que é algo bem relevante, mas a gente ainda vê poucas ofertas e modelos de negócio diferenciados, inovadores surgindo com Open Finance. Imaginamos que isso vai acontecer nos próximos anos, à medida que a gente aprende a trabalhar esse dado, né? E para o mundo PJ vai mais ou menos na mesma linha, com algumas ideias aí de gestão financeira, né? Ajudando no fluxo de caixa, na gestão dos microempreendedores, que normalmente tem uma maturidade menor em relação a esse tema. Então, como é que a gente pode ativar de fato o valor desses dados que estão começando a ser intercambiados e construir novos modelos de negócio? É isso que a gente vai falar um pouquinho com os nossos convidados agora, Daniel e Fábio. Vamos lá. Obrigado, Flávio. Aproveitamos aqui então para iniciar o nosso debate. Daniel, diante dessa excelente explanação do Flávio, falando um pouco de assimetria, dos impactos, o que tu entende hoje que seria uma estratégia válida para trabalhar os dados vinculados ao Open Bank, trazendo a tua experiência junto ao Banco Carrefour, por exemplo, no processo de onboarding? O que tu entende que seria uma estratégia válida para isso? Olá, tudo bem? Desculpa. Jorge, eu acredito que a gente precisa primeiro apresentar de fato uma proposta de valor para a sociedade em relação ao Open Finance. Se a gente olhar os números apresentados pelo Flávio, a gente entende que esses números eram por volta de 6,5 milhões de consentimentos até o meio do ano passado, e agora a gente deve estar batendo por volta de 30 milhões. Eu entendo que a gente ainda tem uma jornada como players desse mercado, de fato, de levar esse valor para as pessoas, trazer maior clareza para a população. Em momentos de fraudes e tudo mais que a gente está passando, hoje, se a gente fizer essa pergunta, uma a cada 10 pessoas aí na rua, talvez responderiam que topariam compartilhar os dados, as outras todas teriam dúvidas. Então, acho que o primeiro desafio que nós temos como players desse mercado é dizer as vantagens e deixar isso claro para as pessoas. Obviamente que a gente vai poder se beneficiar de ter a mesma condição. Então, eu, por exemplo, tenho uma conta há 20 anos numa instituição. Essa instituição, ela sabe todo o meu histórico financeiro. Se eu vou começar um relacionamento com uma instituição nova, essa instituição não sabe desse histórico e ela não tem as condições de fazer as mesmas ofertas. Então, a primeira coisa, eu acho que para o processo de onboard, de entender o cliente e de ofertar o melhor produto, certamente a gente tem uma jornada bastante positiva, mas a gente ainda tem que aculturar as pessoas sobre isso. Legal, obrigado. Obrigado, Daniel. Fábio, quiser complementar a resposta? Boa tarde. Eu concordo aqui com o Daniel, acho que a gente tem um desafio enorme pela frente aqui, do ponto de vista de esclarecimento à sociedade como um todo sobre o processo de segurança que compreende aqui, que está envolvido com o processo de consentimento do Open Finance. É um país que existe, o Brasil é um país que existe uma criatividade muito grande do ponto de vista de ataques, né? De cibersegurança, de fraudes e tudo mais. A gente tem que estar sempre correndo atrás e tentando ficar à frente
do fraudador nesse sentido, mas o processo de Open Finance, o processo de consentimento é um processo muito robusto, com certificados internacionais de segurança. E eu acho que o problema não é esse, eu acho que o problema realmente, e é nossa obrigação aqui, de todos nós que estamos aqui nesse grande evento, esclarecer a sociedade qual que é realmente o benefício que ela tem em compartilhar os seus dados no mercado financeiro, né? Eu lembro bem no Pix, quando a gente lançou o Pix, há pouco tempo atrás, né, a grande preocupação era, poxa, mas eu ouvi muito isso falando com o cliente, mas se eu cadastrar uma chave Pix, a minha sogra não tem chave Pix até hoje, se eu cadastrar minha chave Pix, o Banco Central vai saber tudo que eu faço, todo o meu transacional no banco, todas as minhas operações vão ser públicas, né? O Banco Central vai saber, vai me espionar, poxa, mas por que isso é ruim? Isso é bom, né? Você está montando um histórico de crédito. E outra, é seguro, o processo é seguro, não é todo mundo que vai saber, né? São somente os bancos e para aquele banco que você deu consentimento, no caso do Open Finance. Muito bem, muito bem. Vamos aproveitar e seguir nesse tema, Fábio. Você falou bastante sobre compartilhamento de dados, né? Esse é um tema central quando se fala de Open Finance, né? Mas e quando esses dados não são bem trabalhados, ou melhor, quando eles não são suficientes para uma boa tomada de decisão em relação ao crédito? O que fazer nesse cenário? Como é que você vê o compartilhamento atual e a qualidade das informações que têm sido trafegadas aí via Open Finance? Bom, Flávio, acho que antes de responder essa pergunta, eu queria só dar uma contextualizada. Conceder crédito no Brasil não é trivial, não é para amadores, né? É um processo realmente muito complexo. O último índice que eu vi de superendividamento das famílias beira 76, quase 80 milhões de famílias, né? Estão super endividadas, isso numa população economicamente ativa de um pouco mais de 120 milhões de pessoas, quer dizer, a gente precisa ser muito criterioso, e num país que não tem uma educação financeira de primeira linha, né? Para não dizer que não existe educação financeira. Então, de novo, é nossa obrigação aqui trabalhar esse assunto do ponto de vista de educação financeira, desde ali, né, dos garotinhos e garotinhas ali que estão começando a entender, a lidar com o dinheiro. Então, isso não é trivial. Até um parênteses aqui, Flávio, se você me permitir. Há poucos meses atrás, a gente almoçou com um grande birô aqui no Brasil, não vou, né, mencionar quem é. E depois da pandemia, os modelos piraram, né? Os modelos de crédito piraram. Então, é algo que a gente precisa saber lidar com isso. Como que a gente lida com isso? Tendo informação. E essa informação, principalmente para os bancos que são os desafiantes, né, é super valiosa. Essa informação é super valiosa. E se ela não vem de uma forma correta, e olha que o Banco Central padronizou, né, e a gente está na luta ali para conseguir implementar tudo que foi definido, especificado, e foi especificado em conjunto com todo mundo, né, todo mundo participou. Há uma complexidade nessa conexão entre bancos que nunca aconteceu no país, né? Uma coisa é conectar com o Banco Central, outra coisa é conectar entre os bancos, né? E quando essa informação não vem, significa que a gente vai descartar? De jeito nenhum. Nós estamos falando aqui de 1 ano do extrato de conta corrente, 1 ano da fatura de cartão de crédito que essa pessoa tem, ou essa empresa tem em outra instituição que ela tem conta há muito mais tempo. Quer dizer, isso vale ouro num banco que está começando, que é jovem, né? Um banco que é desafiante do mercado. Então, eu acredito que, mesmo que ela não venha da forma adequada, essa informação ela precisa ser usada e confrontada com os demais birôs que já faziam parte do modelo, né? E isso vale tanto para as novas, para os entrantes, para os novos bancos, quanto para os bancos tradicionais, né? Existe muito de mudança de comportamento, muito das novas gerações, das gerações que já nasceram digital e que não necessariamente tem conta num banco tradicional, só tem conta num banco digital, que pode ensinar esse banco tradicional também a traçar um comportamento, e aí sim, de novo, usar mais essa informação para fazer a concessão ou manutenção desse crédito.
não é algo trivial. Mas eu acredito que a gente está no caminho. Se tá dando erro, se está vindo errado, que bom, está chegando, né? Porque antes não chegava. A gente não conseguia nem conectar. Primeiro a gente não conseguia conectar, daí a gente começou a conectar. Aí não chegava, começou a chegar. Agora a gente está conseguindo criticar os dados. Acho que a gente está no caminho para arrumar isso tudo e realmente gerar valor, como o Daniel falou aqui, para a sociedade como um todo. Muito bom. Obrigado, Fábio. E aproveitando, a gente sabe que, olhando o mercado nos últimos anos, houve uma corrida do ouro, ou seja, banco tinha que ter clientes. Então, houve um movimento muito grande de adquirir clientes novos, né? Buscar clientes novos, ter uma base de clientes. Isso efetivamente gerou um custo alto, né, na aquisição de novos clientes. O Open Finance vem também com uma proposta de diminuir esses custos, né? Tu acredita, Daniel, que isso é uma jornada válida, que nós vamos adquirir novos clientes com um custo menor? Eu ainda tenho dúvidas se esse custo de fato ele se materializa menor, né? Quando a gente olha, o Open Finance todo ele está sendo sustentado em linhas gerais pelas grandes instituições para fomentar uma maior competição, para trazer novos entrantes, para que a gente tenha um ambiente mais interessante e próspero para o cliente. De fato, eu acho que isso ainda não se materializou. Um número interessante é que apenas 3 instituições elas correspondem a quase 80% do que tem sido consumido dentro da plataforma do Open Finance. E isso, na minha perspectiva, ainda volta no primeiro ponto, que é de fato a gente precisa aculturar a sociedade dos benefícios que vamos ter. Agora, como o Fábio mencionou, ter mais informações, ter o seu histórico, conseguir fazer uma composição com as informações que eu tenho, obviamente isso vai trazer oportunidades que a gente ainda não está explorando, e eu acho que é nisso que a gente tem que começar a capturar. A gente ainda vem explorando muito na perspectiva de eu consigo dar um melhor crédito, ou eu consigo dar uma melhor condição no financiamento imobiliário e por aí vai. Mas e outras coisas que a gente poderia estar explorando, né? O Flávio mencionou muito bem a questão de iniciação de pagamento, ou então eu querer vender meus dados ou não. Assim, acho que tem uma série de oportunidades que elas ainda não estão sendo exploradas e elas certamente vão ser importantes. Para nós, no Banco Carrefour, eu acabo tendo informações hoje do varejo que compõem o meu modelo de crédito. Então, eu acabo tendo uma proposta de ser um banco do varejo. E eu acho que isso que vai ser a reflexão para todas as instituições. Qual é a proposta de valor que eu vou ter para o meu cliente, onde eu vou me diferenciar, e aí sim o meu cliente vai entender que, para determinadas situações, eu sou o melhor player para ele. Perfeito. Muito bom, Daniel. Muito bom. Obrigado. Fábio, a gente vem falando aqui bastante de Open Finance, né? Mas as inovações não se resumem ao Open Finance nos últimos anos, né? O Banco Central tem sido super ativo, né? O regulador vem simplificando uma série de normas, né? Muitas novidades nos últimos anos, e elas não são apenas regulatórias, mas também tecnológicas, né? Então nós tivemos o Pix aí, que acho que dispensa comentários e apresentações, todo mundo sabe como o Pix é uma solução de sucesso. O Banco Central vem discutindo muito agora a moeda digital, o real digital, né? Estamos aqui conversando um pouco sobre Open Finance, vem aí o 5G, tokenização, enfim, de que maneira você entende, né, ampliando um pouco até o escopo, além do Open Finance aqui, como é que todas essas tecnologias podem, né, se é que podem, convergir para democratizar de fato os serviços financeiros, né? Propiciar uma maior inclusão, e de que maneira isso pode contribuir inclusive para o desenvolvimento do país, o desbloqueio do crédito que a gente vem conversando aqui, né? Eu acho que, primeiramente, né, o Banco Central está de parabéns, né? Ele realmente está imprimindo uma agenda de disrupção. O Brasil sempre foi pioneiro e atuou na vanguarda aí da inovação tecnológica nos bancos, né? A gente passou por tanto plano aqui, né?
vários de vocês nem sabem, portanto, quantos planos nós já vivemos, talvez o Daniel aí, em TI, sofreu mais com isso, né, Daniel? Mas o Banco Central está de parabéns. Acho que uma coisa que é muito legal é o seguinte, né? Não tem nada sendo imposto, a sociedade está sendo ouvida, os bancos estão sendo ouvidos, o sorveteiro que vende sorvete lá na praia foi ouvido e ele passou a usar Pix, logo ele se formalizou, ele se bancarizou, passou a ter acesso a crédito. Que eu concordo com o Flávio, é isso que interessa. Então, assim, a gente precisa financiar a sociedade, precisa financiar as empresas. Existe toda essa complexidade, essa dificuldade pela realidade brasileira, mas é o caminho para que a gente consiga desenvolver a nação. E essa agenda que o Banco Central tem colocado, algumas coisas até meio assim, puxa, parece que está na estratosfera quando a gente fala de tokenização, né? Será que a tokenização... O que é tokenização? É criptoativo? Poxa, não é bem isso, mas envolve blockchain. Vamos tangibilizar um pouquinho mais isso. Quando você vai vender um carro, sempre tem aquele frio na barriga, eu vou entregar meu carro e não recebi. Quando a gente está falando de tokenização, a gente está falando de smart contracts, garantido por um blockchain, ou seja, aquele pagamento vai ser efetuado. Por que eu preciso de um cartório para fazer registro de um imóvel? Se eu tenho um blockchain, o imóvel pode ser tokenizado. Quer dizer, são coisas que parecem muito distantes, mas não são, né? O outro ponto, aí voltando mais para a parte financeira, quando a gente fala um pouquinho aqui de Open Finance, novo marco do câmbio, PIX internacional, será que a gente não consegue abrir um novo mercado para o pequeno empreendedor? Né? A gente vê isso acontecer muito facilmente na China, né? O pequeno empreendedor vende para o mundo inteiro e o nosso empresário individual aquele que mais sofreu na pandemia, que fechou as portas, infelizmente, porque não tinha cliente, ele não tem acesso ao mercado internacional. Será que não é um novo modelo de negócio, um novo mercado que o Banco Central está ajudando a criar? Né? As próprias discussões de moeda, quer dizer, eu acho que existe um mundo pela frente aqui, Flávio, de disrupção, que nesse momento não é muito bem entendido, mas será. A gente não vive sem smartphone hoje, né? Vocês lembram que até 2007 não existia smartphone? Não é? E hoje a gente não vive sem smartphone, certo? Então, eu vejo com grande... E nem mencionei o 5G, hein? A gente já está discutindo 6G no mundo, o Brasil ainda vai chegar no 5G e só abre a porta, então, de uma forma espetacular para a gente ter mais informações do cliente para que a gente consiga personalizar as ofertas, né? E a gente ainda está modelando os modelos, os produtos e a personalização e a experiência do cliente em relação a isso. Então, eu vejo isso muito de uma forma positiva, com muita incerteza, mas eu acredito que a gente está no caminho. Legal, Fábio. Boa explanação. Tentando já fazer um fechamento aqui do nosso debate, entendemos que os bancos tem que comunicar aos seus clientes a geração de valor que o compartilhamento dos dados pode propiciar, né? Nós também entendemos que hoje está em andamento o Open Finance, ou seja, a questão de assimetria de dados, existe um caminho a ser percorrido ainda, né? De melhoras, de ajustes, como qualquer novo modelo que está sendo implantado, ajustes e correções são sempre bem-vindas e são necessárias. E como o Fábio falou, nós temos um sponsor fantástico que é o Banco Central do Brasil, que está ajudando nessa disrupção e está ajudando nesse incentivo de trabalhar e levar o melhor produto ou a melhor necessidade ao cliente final. Levando isso, pensando nos próximos meses, nos próximos anos, onde o Open Bank tem uma agenda positiva de construção e de transformação, vocês entendem que, e aí para Daniel e Fábio, vocês entendem que vai se gerar novos negócios? Não só para a sociedade, mas para a própria instituição financeira, para os próprios bancos, quando o Open Bank efetivamente chegar na sua maturidade? Sem dúvida nenhuma, muita coisa boa vai surgir dessa discussão, uma vez que a gente vai chegando numa maturidade do mercado, né? O Fábio trouxe uma série de coisas aqui e são fatos, né? A gente não vivia não tinha smartphone, a gente não vive sem. Então, o que a gente pode imaginar aqui? A gente estava aqui no
backstage discutindo health e outras coisas mais que a gente pode explorar no compartilhamento de dados e ter uma melhoria em tudo isso. Então, eu entendo que essa jornada ela está no início e ela tende a ser exponencial daqui para frente. É curioso, né? O brasileiro tem mais de 4 contas, acho que quase 5 contas. Isso é ruim? Não, é ótimo. Porque dificilmente uma única instituição consegue ter a melhor experiência. Ela tem uma melhor experiência em determinado aspecto, mas não necessariamente em outro. E o cliente é soberano, né? Então ele escolhe ter conta aqui porque a melhor experiência do cartão é essa, mas o cartão numa instituição porque o cartão é bom ali, naquela instituição, a conta em outra porque a conta é melhor na outra instituição. Temos dezenas, centenas de fintechs, a gente tem que fazer tudo isso funcionar, né? Não tem mais aquele negócio do cliente exclusivo, não tem mais aquele negócio do monopólio. Tudo tem que estar funcionando, o ecossistema tem que funcionar, porque isso traz inovação. E quando a gente vê esse monte de fintech, os neobanks e até os bancos tradicionais se mexendo para ir à luz da inovação, quem vai ser beneficiado com essas provocações que o Banco Central está fazendo é o próprio cliente, são as pessoas. E não é a tecnologia pela tecnologia, é porque a pessoa, a empresa está usando a tecnologia. E a gente tem que resolver o problema, a dor que ela está sentindo ali. Então, acho que essa jornada é só o começo. A gente vai ver muita coisa boa pela frente. Algumas a gente ainda está muito enevoada, mas a gente vai conseguir tirar essa névoa da frente e vamos conseguir gerar bastante valor para o cliente. Legal, Fábio. Acho que esgotou o nosso tempo e convido a todos aí a conhecerem um pouco das nossas soluções para resolver esses problemas dessa jornada que seja do Open Banking, do Open Finance e todas as outras transformações que a Topaz hoje tem para oferecer. Nosso stand está aqui ao lado e tanto Flávio, Fábio e Daniel e eu estaremos à disposição de vocês para continuar esse debate lá no nosso stand. Muito obrigado. Obrigado.